Meus amados, bom estarmos aqui nessa noite de novo, nessa noite, tarde, início de noite, bom estarmos aqui para a ceia do Senhor, né? Que maravilha! Jesus disse: fazei isto em minha memória. E a ceia é algo tremendo, é algo que Jesus mandou nos realizar. Tenho estudado a história de grandes homens de Deus, e eles ministram sobre a importância da ceia. Um dos maiores avivalistas de todo o tempo, Smith Wigglesworth, ele ceiava todos os dias na casa dele, porque a ceia fala de comunhão com Cristo. Então a ceia não é meramente um simbolismo, somente, isso aqui é só um símbolo, não. A ceia comporta uma declaração no reino do Espírito, que nós estamos unidos com Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Hoje restrições, né? Chamado lockdown, impedimento de estarmos reunidos. E 21, e tivemos nossos cultos online, uma grande bênção. Deus proporcionou aí a tecnologia, mas eu quero falar para vocês hoje, querido, da importância de estarmos juntos em um determinado local, da importância de congregarmos. É um princípio do cristianismo. Não existe cristão vivendo isolado por livre e espontânea vontade. É possível que alguns cristãos vivam isolados por questões alheios à sua vontade, por algo que é decorrente não da vontade própria, porque a Bíblia diz assim, que se você não ama o seu irmão, você não ama a Deus. Então, um dos princípios do cristianismo é a comunhão, é estarmos juntos. Esse é um dos princípios do cristianismo, porque nós somos comparados a uma fogueira, e que cada um é uma brasa, e quando as brasas se juntam, ela forma uma fogueira, e nós estamos em comunhão. Estive comentando semana passada aqui, muitas pessoas pensam que estar na igreja, estar no templo, está fazendo a obra de Deus só por estar ali. Não, estar na igreja é uma bênção para a sua vida, é para abençoar você. Você não está abençoando, você está na igreja, o primeiro abençoado é você, e esse é um princípio que está por toda a Bíblia. A gente sabe que hoje, né, muitas doutrinas loucas estão surgindo. A internet tem coisas boas e coisas ruins. A internet é uma ferramenta, e a gente sabe que uma ferramenta, ela pode ser usada para o bem e pode ser usada para o mal. Uma faca pode cortar um frango, fazer um bife gostoso, um alimento bom para você, mas uma faca também pode tirar uma vida. Então a ferramenta, o valor dela, a importância dela é de como ela é utilizada. Então existem muitas doutrinas loucas na internet, e uma delas é a doutrina dos desigrejados, que não precisam congregar. Eles chegaram à conclusão que a igreja tem muitos defeitos, que a igreja tem muitos erros, e que é melhor ficar sozinho. Essa é uma doutrina enganosa, e é verdadeiramente uma estratégia de Satanás, porque a estratégia de Satanás sempre foi essa: dividir para conquistar. Essa é uma estratégia de guerra, né?
das guerras, os exércitos procuram dividir os pelotões, entrar pelo meio para dividir, para aniquilar, para destruir. Então, mas a doutrina, a comunhão dos santos, estivemos ministrando ontem sobre o credo cristão, né? As principais doutrinas da confissão cristã, e uma delas é a comunhão dos santos. É importante que nós estejamos juntos para nos abençoar e para sermos abençoados. E a gente pode ver isso desde os primórdios. Na história bíblica a gente vê isso. No tempo de Abraão, no tempo de, vamos lá, voltando mais para trás, para o tempo de Noé, a comunidade era familiar, eles se reuniam em família, mas eles se reuniam. Veio o dilúvio, e veio o dilúvio, e veio o tempo de Abraão. Se você for ver a família de Abraão, eles viviam em comunidade, viviam juntos ali, toda a família, eles adoravam o Senhor juntos, levantavam os seus altares. O homem, por natureza, isso diz até os filósofos, até a sabedoria desse mundo diz isso, por natureza é um animal social, que precisa um do outro. Imagina você, eu fico pensando assim, que adianta eu ter tanto dinheiro, viajar pelo mundo sozinho e não tem ninguém para ir comigo, dizer, poxa, olha, estamos aqui, estamos ali, sozinho viajando, para mim não teria graça nenhuma. O outro é muito importante para nós, e na igreja também. A igreja, eu não vou pular o histórico, vamos vir pelo histórico. Aí veio o tempo de Abraão, o tempo dos patriarcas, que eles viviam ali em família, em comunidade. Você pode ver que a família de Jacó, eles viviam ali juntos, no mesmo povoado, juntos. Eles adoravam juntos, eles serviam o Senhor juntos. Mas veio o período da escravidão no Egito, veio o período do Êxodo, e no Êxodo, Deus mandou eles criar um tabernáculo, né? Tabernáculo significa casa, tabernáculo significa habitação, e eles mandaram, Deus, naquela caminhada pelo deserto ali de 40 anos, Deus mandou ele criar um tabernáculo, e ali no tabernáculo eles se reuniam ali próximo do tabernáculo para adorar o Senhor, para servirem ao Senhor. E Deus disse, olha, capítulo 12 de Deuteronômio, Ele diz, olha, quando vocês chegarem, quando eu estabelecerem vocês numa terra fixa, vocês vão escolher um lugar, eu vou dizer para vocês um lugar, onde vocês vão prestar culto a mim, vocês vão me adorar ali naquele lugar. Deuteronômio, capítulo 12, amém? Ele fala para destruir os altares dos deuses antigos, e no versículo ele diz assim, ó, versículo 5 do capítulo 12, mas buscareis o lugar que é o Senhor vosso Deus escolher, de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta das vossas mãos, as ofertas votivas, as ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Ele está dizendo, olha, nós vamos escolher um lugar, e ali nós vamos nos reunir em comunidade, nós vamos adorar a Deus, nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Vocês estão entendendo? Então Ele estabeleceu um lugar de culto. Quando eles chegaram na terra prometida, Israel, eles construíram o templo, e ali o templo, Jerusalém, era um lugar de adoração. Vinham judeus de todo o mundo, sempre foi assim,
Vinham judeus de todo mundo, porque os judeus passaram por várias dispersões, né? Teve o período da Síria, que eles foram dispersos, teve o período da Babilônia, teve o período, vários períodos de dispersão. No tempo de Jesus, já era assim, vinha judeus de todo mundo, para adorar ali em Israel, para adorar ali em Jerusalém. Então ali se tornou um lugar de adoração. Então, Deus sempre estabeleceu um lugar de adoração, um lugar de comunhão. E você pode ver isso claramente por todo o Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 12 nós vimos, mas o Salmo 23, 6 diz assim, ó. O Salmo 23 diz, que eu quero estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Salmo 23, 6. Tem aí? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É muito importante, querido. Vamos falar da vida prática. Dificilmente você vai ver um cristão forte na fé, longe da congregação, longe da comunhão. Nós precisamos uns dos outros. Salmo 27, 4. Veja aí, pastor. Salmo 27, 4. Jonatas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aí, sabe o que diz o versículo seguinte? Olha lá. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha, estar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida, contemplar o Senhor, aprender com o Senhor, vai te capacitar para algo, vai te capacitar para ser um vencedor, vai te capacitar para quê? O versículo seguinte diz, porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada diante dos meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei a Ele sacrifícios de júbilo, de louvor, e cantarei louvores ao Senhor. Você vê, existe aí uma causa e um efeito, existe aí uma causa e uma consequência. Ele diz, uma coisa eu te peço, Senhor, que eu possa estar na tua casa, todos os dias da minha vida, contemplar a tua beleza no teu templo, aprender contigo daquele lugar, porque eu sei que se eu fizer isso, no dia da adversidade, eu vou estar preparado, eu vou estar fortalecido. Amém, querido? Muitos saem da igreja, muitos param de congregar, porque se frustram com pessoas, com homens. Mas meu irmão, nós não adoramos pessoas nem homens. A igreja não é um lugar de gente perfeito não, querido. A igreja é um hospital, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar de restauração. Não venha para a igreja querendo encontrar pessoas perfeitas na igreja. A igreja é um lugar de cura e de restauração. Então, ele diz, porque no dia da adversidade, tu me esconderás no teu pavilhão, no oculto do teu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada diante dos meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifícios de júbilo e cantarei louvores ao Senhor. O Salmo 92 também fala, como é que é a vida do justo? Salmo 92, no versículo 12, 13, 14, 15. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu quero dizer, como salmista, que eu possa estar na tua casa, na tua presença, todos os dias da minha vida. Não deixa, Senhor, que os homens, que a ofensa, que a mágoa, me tire da tua casa,
da tua presença. Quando eu vou para a tua casa, Senhor, eu vou para te adorar. Eu vou para te adorar. Eu não vou para adorar homens. E eu vou também para amar, para perdoar, para ajudar, para abençoar, porque eu sou membro do teu corpo, Senhor. E quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Por isso, Senhor, me faz instrumento de cura para o corpo de Cristo. Em vez de separar, em vez de dividir, eu quero unir, eu quero pacificar, eu quero curar, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso para o Senhor? Salmo 92. O justo florescerá como a palmeira. Olha, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olha, querido, dê um aplauso para o Senhor. Sabe por quê? Porque o justo prospera na casa de Deus. O justo é abençoado na casa de Deus. Queridos, eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas se afastarem da igreja. Sinceramente, eu fico muito triste, porque se torna presa fácil de Satanás. Presa fácil, querido. Eu tive esse período distante daqui, nunca parei de congregar, querido. Eu procurei uma igreja lá perto, sabe? Se você não quer mais congregar aqui, se você não quer mais, não tem problema, eu não estou aqui fazendo proselitismo, não, fique aqui, congregue em outra igreja. Se você não se sente bem aqui, se você se sente mal aqui, vá para outra igreja, mas não deixe de congregar, querido, porque isso é um princípio da vida cristã. Isso é um princípio da vida cristã. Amém, querido? Eu me lembro que no início da minha vida cristã aqui, eu me desentendi com o pastor dessa igreja, o primeiro pastor. Eu me desentendi, foi uma crise muito difícil entre eu e ele. E essa igreja nasceu na minha casa. E eu me desentendi com ele, por pensamentos divergentes. Certo dia eu estava decidido a sair, a ir para outra igreja. Irmão, ninguém está preso em igreja, não. Se alguém diz que você está preso em igreja, está mentindo, está enganando você. Porque a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Agora, não deixe a sua congregação, como disse o apóstolo Paulo. E eu me lembro que eu passei uma crise, eu estava disposto a sair. Hoje eu estou aqui como pastor. Eu não era pastor. Deus tinha propósito na minha vida. Estava disposto a sair. E teve uma noite que eu disse assim: Senhor, fala comigo hoje. Porque às vezes eu ficava constrangido nesse lugar. Sabe, eu ficava constrangido. Querido, fique no lugar onde você se sente bem. Fique no lugar onde você se sente feliz. Fique no lugar onde você se sente amado. Sabe, e amar também não é só passar a mão na cabeça, não. Amar é saber que a pessoa está buscando o seu bem, mesmo quando lhe admoesta, mesmo quando exorta, mesmo quando lhe repreende. Está entendendo? Então, fique onde você é amado, mas mas participe, mas congregue. Amém? E aí eu me lembro que foi essa noite de crise, e eu dormi, e eu disse: Senhor, me dá uma direção hoje. Fala comigo, Senhor, a respeito desse tema. Se continuar como está, Senhor, eu vou sair da igreja, eu vou congregar na Assembleia de Deus, eu vou para outro lugar, vou para outra igreja, porque eu não estou me sentindo bem, Senhor, eu não estou me sentindo legal. Nesse dia eu sonhei, às 5 horas da manhã, eu tive um sonho, e eu sonhei que a casa estava pegando fogo, a casa que eu morava, estava pegando fogo, era a minha casa ali no Japim. No sonho era assim, eu fiz eu disse: Deus, hoje fala comigo, senão eu vou sair desse lugar, porque eu não estou me sentindo bem. E eu sonhei, e a casa estava pegando fogo, e nesse sonho, eu estava saindo de casa,
E a casa pegando fogo, eu disse, vou sair, deixa. Aí alguém me parou e disse, o que está acontecendo aí? Aí eu disse, é que a minha casa está pegando fogo. E ele disse, tu vai abandonar a tua casa porque está pegando fogo? Tu vai deixar a tua casa pegar fogo? Cara, foi uma resposta para mim. Nesse dia eu disse, amém, Senhor, eu vou ficar. Porque foi bem claro isso para mim. Está entendendo? Eu vou ficar. Um mês depois, o pastor presidente da igreja veio e mudou o pastor que estava aqui. E trouxe outro pastor que me influenciou a sair do INSS, da procuradoria, para ir para o ministério. Ele me inspirou, o outro pastor, o que veio logo em seguida depois desse. Quando ele chegou, tu pensa que eu fui lá falar com o pastor, olha pastor, esse pastor aí está fazendo, não. Uma coisa nós aprendemos aqui no Evred, que a rebelião é como a feitiçaria, e a insubordinação como o pecado da idolatria. Nós aprendemos a ser, sabe por quê, querido? Quando você é fiel, Deus age por você. Você não precisa ser um traidor, você não precisa ser um rebelde, você não precisa, olha, Deus abomina os traidores, todo mundo abomina. Eu não sei você vai confiar em alguém que trai você? Você vai dar honra ou alguma coisa para alguém que te trai? Ninguém confia em traidor, mas Deus é fiel. E sabe o que ele fez? O pastor chegou, tu pensa que eu fui lá, ai pastor, olha, o pastor daqui está assim, não, não falei nada, eu fui na minha casa, vim para o culto, vim para a igreja. O pastor que estava aqui, tipo fazendo uma supervisão, me ligou e disse, Xavier, eu quero falar contigo. Aí, o que é, pastor? Não, eu queria conversar contigo, vamos lá no shopping, eu quero falar contigo. Eu estive conversando com o pastor fulano, e ele me falou que ele está cansado, que ele não quer, e que ele teve uns atritos contigo. Aí eu quero conversar. Aí eu disse, pastor, se depender de mim, eu não quero conversar não quero, decida o senhor e ele aí. Não, mas eu quero conversar contigo, tranquilo, eu sei que você não está se insubordinando, você não está, mas eu quero conversar contigo. Fomos e conversando, lá no Shopping Manaus, Shopping, Amazonas Shopping na época. Quando ele voltou, um mês depois, ele disse, olha, Xavier, o pastor que está aqui, ele está cansado, ele quer voltar para o Rio Grande do Sul, ele quer voltar para Porto Alegre, e nós já decidimos que ele vai voltar, e vai vir outro pastor. Eu disse, amém, pastor, a decisão é sua. E quando fomos conversar lá no shopping, ele disse, sim, Xavier, o que está acontecendo? Aí eu disse, pastor, eu vou falar para o senhor, porque o senhor está me perguntando. Não encare isso aqui como eu estou falando do meu pastor, não. Estou falando porque o senhor está me perguntando. E eu conversei as dificuldades que nós tivemos. E ele disse, pois daqui a um mês está vindo um novo pastor. Deus, Ele honra quem é fiel, querida. Deus, Ele honra quem é fiel. Então é isso. Se você tem que estar num lugar que você se sinta bem, que você se sinta feliz. Mas congregar é algo bíblico, é fundamental para a vida cristã. Amém, queridos? E aí o que aconteceu? A gente vê em toda a Bíblia aí, Mateus 29, né? Salmo 92 nós vimos. Jesus, ele congregava. Jesus estava no templo sempre. Não é assim que a Bíblia diz? Mateus capítulo 26, 55, quando Jesus está se justificando lá para os caras que vieram prender ele diz assim, olha, disse Jesus à multidão, naquela hora, quando foram prender ele, saístes com espadas e varapaus para me prender, como a um salteador. Todos os dias estava eu sentado no templo ensinando e não me prendeste. Jesus congregava, querido. Todos os dias ele estava no templo. E existe uma história agora, não, porque agora o Espírito Santo habita em nós não precisamos mais congregar, nós somos o templo do Senhor. Tá. E por que depois da obra de Cristo, depois da ressurreição de Jesus, depois do novo nascimento, os apóstolos continuaram congregando no templo? A Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias no templo e em casa, e partiam pão, e faziam orações, e havia alegria entre eles. Então, essa coisa não mudou não, isso é mentira. O congregar era tão importante, que saiu o decreto do Império Romano, que era para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, e eles se reuniam escondidos nas catacumbas. Cristão não consegue viver separados. Verdadeiros cristãos não conseguem viver sós.
Na igreja subterrânea, na igreja perseguida na China, na antiga União Soviética, nos países comunistas, naquela época da cortina de ferro, eles congregavam escondidos, com o risco de serem presos e torturados. Um cristão não consegue viver sem comunhão. Poxa, eu peço de novo, para quem não assistiu, assista aquele filme, Torturados por Amor de Cristo. Vocês assistiram? Cara, é tremendo. Ele se reuniu na cadeia, e era proibido se reunir na cadeia. Aí quando o guarda passava assim, o torturador passava assim, olhava e... Assista o filme, meu amado. Assista o filme. Passava assim e via eles conversando, falando de Bíblia, falando de Deus. Pega um dele lá. Quebrava o cara todinho. Tá lá, tem uma cena dessa, né? Quebrava o cara todinho. Isso é história, isso não é invenção, não. Quando terminava de torturar o cara, jogava o cara lá para dentro. O cara vinha todo quebrado, todo arrebentado. Ai, onde é que nós paramos mesmo? E continuavam a adorar, a servir, a ministrar. Assistam. Tem os vídeos do Richard Wurmbrand, que é o pai da missão, fundador da missão Voz dos Mártires. Assista. Vai mudar a tua vida. Às vezes a gente pensa que a gente sofre, nós somos abençoados, querido. Se você for na Eritreia, na Etiópia, no Irã, no Afeganistão, você vai ver o que é ser perseguido. É morar dentro de containers, mas não é com ar-condicionado, não. Então, nós somos abençoados. Então, o congregar é fundamental, é importante. Amém, queridos? É importante para a sua vida, importante para o seu casamento, importante para os seus filhos, querido. Se você congrega, teus filhos congregam contigo, tua família congrega contigo, tua esposa congrega contigo. Tem tantos benefícios de estar na igreja, querido. Eu digo claramente, hoje é quase impossível viver um casamento nessa vida mundana que existe aí, na vida do mundo. É quase impossível manter um casamento. Na igreja, a gente aprende fidelidade. A probabilidade de um casamento se desfazer na igreja, de pessoas que congregam, é muito menor. A probabilidade de filhos que congregam se desviarem para o caminho das drogas, da prostituição, de tudo que não presta, é infinitamente menor. Por isso o conselho do escritor de Provérbios, do capítulo 3, filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, e te acrescentarão anos de vida e paz. Amém? Dê um aplauso para o Senhor, porque... Tem muitos pais aí que tiveram a oportunidade de levar seus filhos para a igreja, e hoje estão arrependidos, porque seus filhos estão nas drogas, no crime. Deixa eu te dar um conselho também, querido. Nunca fale mal da igreja na frente dos seus filhos. Nunca fique falando mal da igreja na frente dos seus filhos. Porque eles vão entender que a igreja é uma coisa ruim. E depois não vai você tentar explicar para eles, não. Pai, como é que a igreja é coisa boa se o senhor vive falando mal da igreja? Mãe, como é que a igreja é coisa boa se a senhora só vive falando mal da igreja? Falando mal do pastor, falando mal do fulano, falando mal do cicrano. Ensine para os seus filhos que a igreja tem problemas. Tem pessoas com falhas. Até o pastor, né? O pastor que todo mundo exige perfeição, 100% do pastor. O pastor é um ser humano, querido. É por isso que às vezes, sabe? É por isso que às vezes eu não gosto de paletó. Porque paletó parece que a gente é o cara, o especial aqui. Não, eu sou igualzinho a você. Tenho lutas, guerras, batalhas. Luto contra o pecado também. Tenho falhas, erros.
Só fui um escolhido para pregar, para ministrar aqui. E muitas vezes, como diz o pastor Eric, como diz todos que pregam, a pregação, ela é uma mão de duas vias, é para mim e para você. Amém, queridos? Deixa eu ver aqui o tempo. Então, não deixemos de congregar. Jesus congregava, a igreja apostólica congregava, a igreja de Atos. Depois se estabeleceu a perseguição. Eles tiveram que se esconder, mas não deixaram de congregar. Eles se escondiam nas catacumbas, eles se escondiam nas cavernas, nas covas, nos antros da terra. Hoje, eles ainda se escondem na Coreia do Norte, no Irã, nos países muçulmanos, eles ainda são perseguidos, ainda se escondem. Coloque na internet aí, igreja perseguida. Vá lá no portal Portas Abertas, que você vai ver como você é feliz aqui, que você pode adorar a Deus. Dizem, um pastor contava que na época bem forte do comunismo, e hoje ainda é, querido, na China, várias igrejas foram fechadas esse ano, querido. A China não é um país livre, querido. Não pense que todas as notícias vêm da China, não. A China tem censura lá. Lá a igreja é perseguida. Cuba, Coreia do Norte, Irã, Afeganistão, todos esses países. E aqui nós temos essa bênção de adorar a Deus, de servi-lo, sem nenhum impedimento. Então, sempre a igreja, o congregar é algo importante. Atos dos Apóstolos, 2,46, vou ler aqui para você, vou ler alguns textos aqui. E perseverando unânimes todos os dias. Olha, isso é a igreja apostólica. Ah não, porque depois de Cristo, nós somos o templo do Espírito, ninguém precisa mais de igreja. Meu irmão, e você vai ver a vida dessas pessoas, vai ver a colheita deles, vai ver o que vão colher. E ele diz aqui, e perseverando unânimes todos os dias, no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Hebreus 10:25, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Tivemos templo na antiguidade, tivemos locais de adoração durante a perseguição da igreja, quando era proibido ter templo. Temos locais de adoração hoje, e no novo céu e na nova terra, ele diz assim, ó, a quem vencer, Apocalipse 3,12, a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Olha, quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sempre vai haver um lugar de comunhão. Até os anjos vão se reunir. Lembra lá da grande reunião? E eu vi uma multidão de povos, de todas as tribos, línguas e nações, estavam ali todos reunidos, com palmas de ouro, e anjos, toda a comunidade universal de Deus estava ali reunida, e eles estarão ali reunidos sim, porque a comunhão dos santos é um fundamento da vida cristã, Para encerrar, eu quero passear aqui sobre o Salmo 84, rapidinho. Salmo 84, é um salmo que fala da importância do congregar. Amém, querido? Olha, eu sempre falo, querido, fique alerta, a tua vida
E a vida da tua família, a nossa vida e a vida da nossa família, depende de nós termos sabedoria para viver os princípios que Deus estabelece. A Bíblia diz, disso depende a nossa vida. Lá em Deuteronômio, no versículo 30, no capítulo 30, ele diz assim, ele diz: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos, juízos e estatutos, eu vos declaro que certamente vos abençoarei. Porém, se não quiseres dar ouvidos e fores rebeldes, eu vos declaro que perecereis. Coloco hoje diante de vós, ele diz, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele diz, escolhe pois a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Meu amado, você que é pai de família, você que é mãe, os teus filhos, a tua família, a tua vida, os teus negócios, dependem de você ter esse entendimento, de servir ao Senhor, de amá-lo, de ter comunhão com Ele. Amém, queridos? Olha o que ele fala aí, o salmista, capítulo 1, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele diz, ó, amáveis no grego, quer dizer, ele anseia, ele se sente bem estar naquele lugar, e aquele lugar é querido, é desejado. Ele diz, como é desejado, como eu desejo estar na tua casa, como eu desejo estar no teu templo, Senhor. O versículo 2 diz assim, ó, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Sabe o que quer dizer esse suspiro e desfalece? Ele diz, quando eu estou na casa do Senhor, eu estou completo. Esse desfalece terminou, completou, acabou, quer dizer, está completo. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E ele diz, o pardal encontrou casa. Assim como o ninho é para o passarinho, para os seus filhotes, ele se sente bem nos atos do Senhor, ele se sente bem na casa do Senhor. E olha o versículo 4, mano, você pensa assim, hoje você veio para a igreja, diz, poxa, fui para a igreja, assisti o culto, o pastor pregou, saí de lá, tudo bem. Você pensa que não aconteceu nada na sua vida? Muitas coisas, Deus vai te abençoar essa semana, porque você esteve aqui. Porque você esteve aqui, querido. Querido, porque a nossa tendência é só ver aquilo que aparece ali de imediato. Nós vamos saber muitas coisas lá na eternidade. Você vai saber muita bênção que aconteceu na sua vida, porque você veio para o culto, porque você veio para a igreja. Livramentos que Deus te deu. Sabe por quê? É a Bíblia que diz, bem-aventurados, felizes, abençoados, são os que assistem na tua casa. A Bíblia tem uma promessa para você que está assistindo aqui hoje. Ele diz que aquele que assiste na casa do Senhor é bem-aventurado. Tem coisas que Deus está fazendo, querido, e vai fazer essa semana só porque você está aqui hoje. Mas sabe o que acontece? Vai acontecer, e você vai pensar, não, simplesmente aconteceu. Não, porque você esteve aqui. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os que assistem na tua casa. Bem-aventurados os que te louvam perpetuamente, que louvam sempre ao Senhor, que sempre continuam louvando. Por isso, querido, não é muito desejável a gente ficar falando de, a minha vida está difícil. Isso não é louvor, querido, isso é o contrário do louvor.
queixa, a murmuração, a reclamação é um louvor do Satanás, é um louvor do diabo. Eu pergunto, você está louvando mais a Deus ou louvando mais o diabo durante a semana? Porque se você se queixa, reclama, murmura, mais do que agradece, mais do que adora, mais do que louva, você está dando mais louvor para o diabo do que louvor para Deus. Porque, olha, bem-aventurados os que habitam na tua casa e os que te louvam perpetuamente, os que te adoram, independente das circunstâncias. Bem-aventurado, o versículo 5, o homem cuja força está em ti, por isso ele vem para o templo, receber força de Deus. Eu não sei, querido, você, mas já teve muitas vezes eu vim para cá muito mal, e sair daqui renovado, fortalecido. Já aconteceu isso com algum de vocês? Está mal e vir para a igreja e ser fortalecido? Teve uma vez, naquele novembro de 2020 que eu já falei, querido, eu estava passando por uma depressão terrível. Pelo menos para mim foi terrível. Alguns já disseram que aquilo o pastor lá da igreja Betel disse que aquilo ali foi só um soluço. Porque ele ficou 3 anos com depressão, tomando remédio controlado. E ele disse que eu passei uns 15 dias, uns 20 dias. E eu estava, olha, testemunhar para os irmãos, eu estava sem rumo ali. O culto aqui, e eu estava andando lá pela bola da Suframa, me tremendo dentro do carro. Uma perturbação na mente, uma perturbação. Aí sabe o que é que... Aí eu parei no lugar, aí a Almerinda estava em casa, Gabriel, a minha e o Douglas vieram, o Eric estava aqui, e aí eu estava lá na bola, me tremendo, aquela... sabe como é que é a depressão, né? É algo diferente, não é natural, não é racional. E aí Deus disse, vai para a igreja. E eu vim. Cheguei no meio do culto e fiquei ali. Desde esse dia, a minha vida mudou naquele momento. Eu venci aquela crise. Bem-aventurados os que assistem tua casa. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Aqui a gente recebe força do Senhor. Aqui somos renovados. Aqui temos comunhão. Eu já tive de vir para cá muito mal, e quando eu cheguei aqui eu comecei a orar em línguas e entrei na unção do riso, que eu ria e não entendia porque estava rindo, porque o meu espírito se alegrou, embora a minha carne, a minha alma estivesse triste, Deus alegrou o meu espírito, a unção da alegria veio sobre mim, porque existe uma unção da alegria, sabia, querido? Ela veio sobre mim. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em quem se encontram os caminhos aplainados do Senhor, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênção o cobre a primeira chuva, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ele está dizendo aqui que o povo de Deus enfrenta as suas lutas, mas eles sempre vão para Sião. Sião é o lugar de adoração, Sião é o templo. E eles vão, enfrentam as suas lutas, e daqui a pouco estão em Sião adorando. Eles vão, enfrentam as suas lutas, daqui a pouco estão em Sião adorando. Eles enfrentam as suas lutas e estão em Sião. Em Sião eles são renovados, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ó Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Amém, querido? Não deixe de congregar. Esteja na casa do Senhor. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Procure um lugar que você se sinta bem. Você pode deixar a congregação local, mas não deixe de congregar.
Congregue em outro lugar, se você se sente feliz em outro lugar. Está vendo que aqui não tem manipulação aqui? Não tem manipulação não. O que eu quero é que você seja feliz. É que você seja abençoado. Se você se feriu em algum lugar, procure outro. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Você nunca vai encontrar um lugar perfeito não. Está entendendo? Não existe lugar perfeito. Amém?